Olá, meu nome é Laís Bento, sou corretora de imóveis e pré-candidata a vereadora na cidade do Taboão da Serra. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as mulheres que me inspiram. A minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher que me inspira. Minha mãe podia estar passando a maior dificuldade que fosse da vida dela. Ela sempre estava feliz, sorrindo, preparando aquela comida gostosa pra gente. Ela chegava e falava assim: filho, você quer comer o que hoje? Eu sempre lembrei assim: minha mãe foi difícil para ela, porque ela tinha 5 filhos. Meu irmão não tomava leite fervido, não comia queijo derretido, não comia manteiga, só margarina. A outra não comia lasanha, o outro não comia feijoada. Meu irmão, se minha mãe fizesse frango cozido, tinha que fazer o frango grelhado para ele, porque ele não come. Então, assim, e sempre tinha. E meu pai, quando chegava na quaresma, meu pai não comia carne. Então, cada dia minha mãe tinha que inventar uma mistura diferente com verduras e legumes para meu pai comer. Porque lá em casa a gente sempre teve isso, assim, de. Quando eu falo que eu fui privilegiada, isso foi um dos privilégios que a gente teve. A gente sempre teve muita fartura de comida na minha casa. Então, assim, a gente não gostava, por exemplo, de comer salsicha com arroz e feijão. Salsicha pra gente era para comer com pão. Então, minha mãe, ela sempre estava lá. Fazia o macarrão fininho dela com molho de creme de leite, que era uma delícia, e frango cozido, a coxinha que ela fazia, os bolos de aniversário. E sempre alegre, sempre assim, nunca foi fácil também, nunca teve fartura de ter dinheiro esbanjando, mas nunca faltou. Mas ela sempre se sacrificou. Quando a gente estudava em escola particular, no último ano que a gente estudou, que meu pai não estava conseguindo pagar sozinho, minha mãe ia no Brás, comprava roupa, saía vendendo pelo bairro, para poder pagar a escola para a gente, para não tirar a gente da escola particular. E minha avó, a mãe da minha mãe, me inspira muito também. A mãe do meu pai também. Porque são Marias, são duas Marias diferentes. A mãe do meu pai, ela era escrava, ela nasceu numa senzala, ela nasceu no 1890, ela nasceu na lei do ventre livre. E ela casou-se com o dono da fazenda, com o filho do dono da fazenda, porque meu avô, por parte do pai, ele era abolicionista. E por ele ser abolicionista, ele foi deserdado pelo pai dele e expulso de casa. Ele foi na senzala, pegou minha avó e foi embora com a minha avó. Até que minha avó só foi ter documento depois que chegou em São Paulo. Precisou passar no médico, não tinha documento. Minha avó não tinha. Meus tios tiveram que ir lá na cidade em que ela casou com meu avô para pegar no livro da igreja a certidão de casamento dela, que aí se fizeram a certidão de nascimento dela baseada na certidão de casamento. E a mãe da minha mãe, ela nasceu em 1924. E a minha avó, ela era muito brava. Aí hoje eu vejo as mulheres falando assim: ah, porque as mulheres não tinham direito de trabalhar. Mas minha avó não era dessas mulheres, não, porque acho que se meu avô falasse que minha avó não ia trabalhar, ele levava uma surra dela. Porque minha avó trabalhava, minha avó tinha um bar, e o bar da minha avó era esse bar de cachaceiro, que recebia caminhoneiro, e ela servia almoço, ela servia comida, e servia cachaça para eles. E isso lá em Bauru. E ela sempre trabalhou. Eu nunca lembro da minha avó não trabalhando, mesmo depois que ela ficou doente, que ela teve Alzheimer. Ela pegava as garrafas de cerveja e falava que ela ia comprar cerveja para levar para o bar. Ela já estava com um problema, não lembrava mais, né? Ela estava aqui em São Paulo, o bar dela era em Bauru, e mesmo assim, todo dia ela queria comprar cerveja para levar para o bar. Então ela pegava 3, 4 garrafas de cerveja e ia comprar. E teve uma vez que a minha avó sumiu. Ela sumiu, a gente perdeu, minha mãe perdeu ela na feira e ficou a família inteira desesperada, procurando a avó. A família e os vizinhos, todo mundo procurando a avó. Então essas 3 mulheres me inspiram bastante. E eu tenho uma amiga também. Essa minha amiga, ela é mãe solteira. Ela tem 3 filhos, um filho de cada pai. Eu não vou citar o nome dela nem dos filhos dela. Mas ela sempre foi muito discriminada por ter um filho de cada pai. E nenhum deles tem o registro do pai. E essa minha amiga, ela conseguiu formar os 3 filhos. Uma é advogada, outra é pedagoga e outra se formou em educação física. Então são mulheres assim que ela sozinha, ela conseguiu criar os 3 filhos dela com a ajuda da mãe dela também, que é uma grande mulher,
Dona Rosa, se você sentava para conversar com ela contava a história da vida dela. E ela falou que fugiu de casa, muito nova. E já ela criou os 3 filhos dela, sozinha, sem a ajuda do pai. E os 3 são formados, os 3 são pessoas de bem. Hoje os 3 são casados, cada um tem seus filhos. Ela tem 4 netos. Então, essas são algumas mulheres que me inspiram. Se inscreva no canal para você continuar sabendo um pouquinho da minha vida, de como é o meu dia a dia. Até a próxima!